Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando os músculos do dorso, a camada superficial. Os músculos do dorso, eles englobam o que nós chamamos da região da nuca e do dorso. O dorso e a nuca representam áreas situadas posteriormente em relação à coluna vertebral, inferior ao pescoço e superior às nádegas. A nuca representa a região com as estruturas situadas posteriormente aos corpos vertebrais das vértebras cervicais, acima de C7. Já a região do dorso representa a região situada posteriormente aos corpos vertebrais das vértebras torácicas e lombares, também chamado de dorso apenas, ou dorso lombar, ou apenas dorso, que é estrutura que estão situada abaixo da C7 até a região das cristas ilíacas. Esta musculatura posterior do dorso ela é muito importante na manutenção da postura. Como a maior parte do peso corporal situa-se anteriormente, tanto numa pessoa com um peso considerado magro como num peso obeso, então eu preciso que as estruturas posteriores, os músculos posteriores, sejam fortes, fixados aos processos espinhosos para manter essa coluna ereta. Essa musculatura é necessária, então, para sustentar e movimentar a coluna vertebral. Os músculos do dorso, ou da dorso e da nuca, eles representam, para dar uma aula, uma divisão clássica em músculos extrínsecos do dorso e músculos intrínsecos do dorso. Os músculos extrínsecos do dorso incluem músculos superficiais e intermediários, que é o assunto da nossa aula, que produzem e controlam movimento nos membros e movimentos respiratórios. Os músculos intrínsecos do dorso nós veremos numa próxima aula e que inclui uma camada superficial, uma camada intermediária e uma camada profunda. Então passamos a estudar os músculos extrínsecos superficiais do dorso. Os músculos extrínsecos superficiais do dorso, trapézio, latíssimo do dorso, levantador da escápula, romboide, são músculos tóraco-apendiculares, que unem o esqueleto axial, coluna vertebral, ao esqueleto apendicular superior, símbolo do membro superior e o úmero, e produzem e controlam os movimentos dos membros. Embora estejam localizados na região do dorso, a maioria desses músculos é inervada pelos ramos anteriores dos nervos cervicais e atuam no membro superior. Esses músculos nós passamos a ver agora um por um. O primeiro é o trapézio, né? O trapézio é o primeiro músculo desta região superficial. O trapézio, então, vai ter uma inserção medial na linha nucal superior, ligamento nucal e processos espinhosos da C7 até a região da T12, 12ª torácica. A sua inserção lateral é na borda posterior da clavícula, acrômio e espinha da escápula. Esta é a inserções do nosso músculo trapézio. Aqui vocês conseguem visualizar bem a inserção nestes processos espinhosos de C7 até T12, a inserção na espinha da escápula. Qual é a inervação desse músculo? Esse músculo é inervado pelo nervo acessório, que é o 11º par craniano, e nervo do trapézio, que é formado por C3 e C4. Qual é a função do nosso trapézio? Quando a contração é bilateral, né, ambos os lados se contraem, ele vai produzir uma extensão da cabeça, que é essa função que vocês estão visualizando aqui. Mesmo sendo um vídeo com uma vista lateral, vocês conseguem observar que
Quando ocorre a extensão da cabeça, este músculo fica verde. Uma outra função, considerando o ponto de ação na cabeça, é a inclinação homolateral, inclina para o mesmo lado, mas a rotação é contralateral, quando ocorre uma contração unilateral, ou seja, um lado do trapézio se contrai, ele vai rodar a cabeça para o lado oposto. E nós conseguimos ver nesta imagem, olha a contração de uma parte do trapézio aqui, observe para onde está girando a cabeça, para o lado oposto da contração. Então, isso é uma função que é contração contralateral, mais uma função do nosso trapézio. Mais uma imagem, um vídeo melhor, né, mostrando bem, com bastante facilidade para visualizar essa contração contralateral produzida pelo nosso músculo trapézio. Agora passamos a ver as ações do trapézio no ombro, ou especificamente tendo seu ponto fixo na coluna. A primeira função, e o trapézio tem fibras superiores, fibras médias e fibras inferiores. Então ele vai produzir movimentos diferentes e até antagônicos no ombro. O primeiro movimento que a gente pode visualizar é essa inserção que vem na espinha da escápula e acrômio e vai a nível cervical, é a elevação e depressão do ombro. Observa, tu está elevando o ombro, tu estás deprimindo o ombro. Observa as fibras superiores do trapézio elevando o ombro, as fibras inferiores do trapézio deprimindo o ombro. A outra função que nós possamos ainda acreditar ao trapézio é a adução e a rotação superior da escápula. Isso incluindo mais, basicamente, as fibras médias. Observem. Olha a adução da escápula. Observe, claro, que nesta imagem, neste vídeo, eu consigo também visualizar o romboide, que é uma ação em paralelo que o romboide faz, por isso que nós consideramos o trapézio e o romboide músculos posturais. Olha a adução da escápula que está acontecendo nesse movimento e fica verde para realçar a contração, a atividade dessas fibras musculares do trapézio. E agora sim, a rotação superior. Observa como o ângulo inferior da escápula roda superiormente, roda para cima, produzindo a rotação superior. E vocês conseguem visualizar que a ação das fibras inferiores e superiores do trapézio vai produzir esse movimento que nós temos da rotação superior da escápula. Passamos ao segundo músculo superficial dos músculos extrínsecos do dorso, que é o latíssimo do dorso, que é esse músculo que se localiza inferior ao nosso trapézio. Ele vai ter uma inserção medial nos processos espinhosos das 6 últimas vértebras torácicas, todas as vértebras lombares, crista do sacro, vai pegar 1/3 posterior da crista ilíaca e face externa das 4 últimas costelas. E a sua inserção lateral, que é lá no úmero, é no sulco intertubercular do úmero, que fica entre o tubérculo maior e o tubérculo menor. Também é um músculo biarticular, tendo uma inserção de um lado e um grupamento do outro lado. Aqui vocês estão visualizando bem a inserção do nosso latíssimo lá no sulco intertubercular. Aqui vocês visualizam bem a inserção dele a nível de processos espinhosos, ó, e sacro, e tendo a sua inserção lateral lá no úmero, no sulco intertubercular. Qual é a ação do nosso latíssimo do dorso? Ele é um músculo superficial com uma ação no braço, por isso que ele é considerado um músculo extrínseco. A ação que ele vai fazer é a rotação medial do nosso braço. Então, vocês vão observar neste vídeo, quando o braço roda medial, há uma atividade destas fibras musculares do nosso latíssimo do dorso, por isso que ele fica verde. Observa, está rodando medialmente, ele fica verde. Agora eu vou mostrar a adução e a depressão do ombro,
que também é uma função que nós creditamos aos nossos músculos latíssimos do dorso. Observa a adução, observa que o braço está sendo aduzido e a contração, neste momento, bem agora, há uma contração das fibras musculares do nosso latíssimo do dorso. Esta é o vídeo para ilustrar a adução. E esse músculo também mostra aqui, né, a sua função ficando verde, né, que é a depressão do ombro. O ombro está sendo deprimido e ele está também fazendo a sua atividade, que é também uma função do latíssimo do dorso. Passamos ao terceiro músculo, né, que é os romboides, tanto o romboide maior quanto o romboide menor. Ele é um músculo que fica inferior ao nosso trapézio, né? Ele é um músculo que fica inferior ao nosso trapézio e ele vai ter uma inserção basicamente nos processos espinhosos de C7 até T5 e a sua inserção lateral é na borda medial da nossa escápula, como vocês estão visualizando aqui. Inserção medial de C7 até T5 e na borda medial da nossa escápula. Aqui vocês estão vendo, nesta imagem, nós retiramos o trapézio, nesta imagem ao lado o trapézio está, eu só consigo ver o romboide retirando o trapézio ou dissecando o trapézio e rebatendo ele para o lado, eu consigo visualizar o romboide menor e o romboide maior. Aqui uma imagem mostrando o romboide, nós vamos ter lesões do romboide, que vai caracterizar uma escápula alada, que também faremos uma aula sobre esse tipo de situação. Aqui vocês estão vendo uma imagem mostrando bem o romboide, mas aproximando ainda para ver perfeitamente o romboide menor, que é superior, e o romboide maior, que é inferior. E qual é a ação do romboide? O romboide ele vai fazer uma adução da escápula e uma rotação inferior da escápula. Então vocês conseguem visualizar. Observa, ele faz uma adução da escápula e ele aproxima o ângulo inferior, fazendo da minha linha, do meu plano mediano, fazendo uma rotação inferior da escápula. Fica bem visível neste vídeo a função do nosso músculo romboide. O quarto músculo que nós temos nesta região dos músculos extrínsecos é o levantador da escápula, ou alguns livros trabalham com elevador da escápula. Ele tem uma inserção no ângulo superior da escápula e vai do processo até o processo transverso do Atlas até C4. Então pega as primeiras vértebras cervicais e vai até o ângulo superior da escápula. Aqui vocês estão visualizando ele com o conjunto de músculos. Ele é um músculo que também é recoberto pelo nosso trapézio. Então, para visualizar, eu preciso afastar o nosso trapézio. E aqui vocês estão vendo ele com uma imagem exclusiva, mostrando ele, olha o ângulo superior e ele indo se fixar nos processos transversos, tanto do Atlas, C2, C3 e C4. E a função que ele vai fazer? Ele vai fazer uma elevação e uma adução da escápula, né? E uma outra, observa, quando ele vai ativar a sua contração, ele está fazendo uma adução da escápula. Ele vai auxiliar o romboide na adução da escápula e na rotação inferior da escápula. E ele também tem a capacidade, se o ponto fixo for na escápula, de fazer movimentos na coluna cervical. Esse movimento na coluna cervical é uma inclinação e uma rotação homolateral, ou seja, roda para o mesmo lado da atividade da contração. Observa, aqui está o nosso elevador da escápula. Observa, quando a minha cabeça é inclinada para o lado dele, ele fica em verde, tá? Demonstrando que ele está sendo ativado nessa função muscular. Então, ele faz a inclinação para o lado da contração, para o lado que ele está contraindo. Essa é a função do nosso elevador da escápula, tendo o ponto fixo na escápula. Passamos agora aos músculos extrínsecos intermediários, que basicamente
nós vamos ter os músculos serráteis. Então, os músculos intrínsecos intermediários do dorso, serrátil, são músculos finos, comumente designados como músculos respiratórios superficiais. O músculo serrátil menor póstero superior, ele situa-se profundamente aos músculos romboides, e ao músculo serrátil póstero inferior, ele se situa profundamente ao músculo latíssimo do dorso. Os dois músculos serráteis são supridos por nervos intercostais, o superior pelos 4 primeiros intercostais e os inferiores pelos 4 últimos intercostais. Então, aqui está o serrátil menor póstero superior e aqui está o serrátil menor póstero inferior. Quais são as inserções do serrátil menor póstero superior? Processos espinhosos de C7 até T6, e a inserção lateral é na borda superior e face externa da 2ª à 5ª costela. Tá? Esse é o serrátil menor póstero superior. Observa essa imagem mostrando bem essa inserção do serrátil menor póstero superior. E o serrátil menor póstero inferior, ele vai ter uma inserção nos processos espinhosos de T11 até L3 e na borda inferior e face externa das 4 últimas costelas. Né? O serrátil menor póstero inferior deprime as costelas, fazendo uma função expiratória, ele é um músculo expiratório, enquanto o serrátil menor póstero inferior eleva as costelas, e aí ele é um músculo inspiratório. Aqui vocês estão visualizando a inserção com bastante nitidez dessa inserção do serrátil menor póstero inferior. E aí nós fizemos uma revisão rápida desses músculos do dorso. Trapézio e latíssimo são os dois músculos mais superficiais. Logo abaixo do trapézio, nós veremos o levantador da escápula e o romboide maior e menor. E abaixo do romboide e abaixo do latíssimo do dorso, nós veremos os dois serráteis menores, o serrátil menor póstero superior e o serrátil menor póstero inferior. Esse elevando costela, esse deprimindo as costelas. Estas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor os músculos, as funções, as inserções desses músculos superficiais do dorso. Até uma próxima aula. O nosso muito obrigado.